fatalidade. Estamos desenvolvendo bem esse tema, esse item. E paramos, da última vez que falamos sobre isso, na questão 855. Qual a finalidade da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Então, para começar, vamos entender o que se chama de providência, porque tanta gente, né, fala de providência. O que afinal é essa providência? Que inclusive no Evangelho, no Livro dos Espíritos, aparece com P maiúsculo. Então, o que a gente chama de providência? Providência é um conceito cristão de natureza, né, católica, inclusive foi criada dentro da tradição católica, a ideia de providência divina. O que é uma providência divina? Pro é aquilo que vem antes, vidência é aquilo que se vê, algo que se vê antes para que evitar que algo depois ruim venha acontecer. Então, o que é providência? É aquilo que se vê antes para prevenir alguma coisa. Então, a gente entendendo a palavra, a gente entende tudo, né? Providência, ver antes para evitar alguma coisa. Quer dizer, seria como se Deus ou seus emissários vissem alguma coisa antes para evitar que um mal maior nos acometesse, causando algum tipo de sofrimento desnecessário. Isso é a providência divina. E aí se diz assim, qual é a finalidade da providência divina? Essa que está, né, provendo todas as coisas, permitir que nós passemos por situações que nos assustam. Na verdade, essa é que é a pergunta. Volta e meia a gente fica assustado, né? É muito comum, às vezes a gente encontrar um amigo, ou mesmo na família, ou mesmo nós próprios, né? Irmos a um médico, por exemplo, e ele vê lá, num dado exame, uma mancha, uma lesão, alguma coisa. E agora, como a medicina preventiva, ela tem um predomínio sobre tudo, né? É muito comum os médicos requererem mais exames para poderem fechar um diagnóstico, investigar o que é aquela lesão, o que é aquela mancha, e aí a gente já começa a sofrer por antecipação. Tem gente que já começa a ficar inquieto, porque acha que pode ser alguma coisa muito ruim, aí os médicos pedem uma biópsia e etc. e tal, e às vezes faz aquele estardalhaço todo, e realmente é algo muito grave. Ou às vezes faz aquele estardalhaço todo e não é nada, né? Então assim, esse não é nada, quando não é nada, e aí vem essa pergunta, por que a providência permite que a gente passe por isso? E não só isso, às vezes uma situação de um acidente, que o carro fica todo destruído e a gente sai sem um arranhão, ou passa por uma situação de violência. Qual é o fito, quer dizer, a finalidade da providência ao permitir esse tipo de coisa? E a resposta dos espíritos é muito completa, é muito interessante. Eu vou tomar a liberdade, vou pedir licença para ler alguns detalhes, porque essa resposta nos remete a outras questões do Livro dos Espíritos que vão tentar nos fazer compreender como se dá essa dinâmica. Então os espíritos respondem o seguinte: quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Então é comum, por exemplo, decisões. A gente está muito tempo adiando uma dada decisão. Aí, de repente, diante da possibilidade de uma morte repentina, etc., a gente começa, bom, dessa vez não foi nada, mas poderia ser alguma coisa. Então, deixa eu começar a tomar determinadas providências, fazer as mudanças que eu estou adiando há muito tempo. A gente começa a dar determinados expedientes para a nossa vida, que talvez sem esses sustos nós não daríamos, entendendo aqui, não é? Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco porque passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. Então, às vezes, olha que interessante, às vezes uma situação assim era para a gente desencarnar mesmo. Era realmente para a gente desencarnar. Só que aí a providência divina, nossos benfeitores espirituais, acham por bem nos dar mais uma chance. É aquilo que os espíritos chamam de prorrogação da existência. Então, olha, ele andou errando até agora,
era para ele desencarnar, mas vamos dar mais uma chance para ver como ele se sai. Se a gente se sair bem, pode ser que eles mesmo que desapropriem o tempo nosso aqui na Terra, de nós, e nos deixem trabalhar aqui por longos anos. Pode ser que não. Pode ser que seja por um tempo determinado, e se a gente realmente não consegue transformar nada, eles acham por bem, por medida mais benéfica, a nós realmente subtrair-nos da vida física pela desencarnação. O mau espírito retornando, e olha aqui que Kardec, né, faz questão de frisar aqui, ó. Digo mal, subentendendo o mal que ainda nele existe. Por quê? Porque, na verdade, ninguém é, por natureza, mal. Né? Quer dizer, segundo a teoria espírita, não existem espíritos que são, por natureza, maus. Todos os espíritos são, originalmente, simples e ignorantes, portanto, surgimos na condição de espírito, nem maus, nem bons, e através da nossa liberdade, do exercício do nosso livre-arbítrio, nós vamos constituindo, ao longo das nossas encarnações, as determinantes que vão constituir a nossa personalidade. Quando falamos determinantes, não no sentido de estarmos escravizados a elas, mas de pendores que vão influenciar um tanto mais ou um tanto menos características, índoles, né? Determinados temperamentos que vamos constituindo ao longo do tempo. Né? Subentendendo o mal que ainda nele existe. Pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Olha que interessante isso, quer dizer, então ele diz assim, olha, é muito comum, quando a gente sempre escapa de perigos, a gente achar assim, ó, eu tenho meu corpo fechado. Tem gente que diz, meu santo é forte, comigo nada acontece, e aí a pessoa, ela vai realmente tocando a vida achando que de verdade nada acontece com ela, né? Até que ela vai se expondo um belo dia, como diz lá o Marquês de Maricá, de onde menos se espera, é dali mesmo que não sai nada. Né? Aquele que nunca tomou nenhuma atitude vai acabar não tomando mesmo, e as coisas vão seguir o seu curso natural. Né? Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos. E olha a palavrinha, parece que a gente está no colégio interno, né? E vos emendardes. Olha. Ou seja, a providência divina permite que determinados sustos aconteçam na nossa vida para ver se a gente toma juízo. É isso. Traduzindo, resumindo tudo isso, olha, a providência divina permite, né, que a gente passe por situações de risco, nos livre dessas situações, que a gente consiga escapar delas, para que a gente tome tenência na vida, tome um rumo na vida, faça um balanço, vê o que está errado, tente acertar, tente mudar algumas coisas e se torne um tanto melhor do que a gente vinha sendo. É basicamente isso. Né? Esse é o resumo da resposta dos espíritos. Na tradução que eu sigo aqui, que é do professor Herculano Pires, ele faz um adendo. Esse adendo nos remete às questões 526 a 532 do Livro dos Espíritos, que vai questionar o seguinte: os espíritos, afinal de contas, eles interferem nas leis naturais? Quer dizer, vamos imaginar que eu estou num determinado lugar e eu preciso desencarnar naquele momento, naquele instante, etc. Né? Aí vai cair um raio ali. Um espírito tem o poder de mudar o raio na direção em que eu estou? Essa é a questão. E aí os espíritos dizem, para Allan Kardec, o seguinte, que as leis naturais, elas são imutáveis, ninguém tem essa capacidade. Embora espíritos de altíssima evolução, como Jesus, né, que praticamente determinou quais seriam, né, as leis da física, da química, da biologia que regem o nosso mundo, quer dizer, a sua inteligência divina, refletindo a própria inteligência, portanto, de Deus, né, fez tudo o que aí está. Jesus é o grande
engenheiro do nosso orbe, né, do nosso planeta, etc., espíritos como Jesus tenham uma capacidade de manipular a matéria, né, de desmaterializar determinadas moléculas, etc., transformá-las, etc., e por isso nós temos passagens, por exemplo, né, como a transformação da água em vinho, etc. Lá na Índia nós tivemos a experiência de Satya Sai Baba, que fazia desmaterializações, transformações de um tipo de matéria em outro, etc. Espíritos altamente evoluídos que conseguem esse tipo de fenômeno, até hoje, né, inexplicável pela ciência convencional, etc. Em geral, isso não precisa acontecer, os espíritos não precisam interferir nas leis da natureza nem nos seus rumos. O que acontece é que os espíritos interferem mente a mente, através da sintonia, das sugestões, né, de pensamentos que eles nos oferecem. Então, se o raio vai cair exatamente naquele lugar, o espírito que está cuidando dessa situação, ele não muda o raio, mas ele dá um jeitinho de soprar no ouvido do cara assim, ó, aquele cantinho está mais gostoso, fica ali. Aí você vai lá e é lá que o negócio vai acontecer. Entenderam? É como quando a gente vê a fila do supermercado e uma está pequena, outra está grande. Aí você vai na pequena. E aí a grande vai rápido e a pequena sua não anda. Você fala assim, eu sou azarado. Né? Vocês têm essa sensação? Eu acho que é só comigo. Na pista também, né? Tem uma fila de carro, está grande, você vai na pequena. Aí a grande vai embora e você fica lá, aquela cara de bobo, assim. Né? Qual o fito da providência ao fazer isso? Né? Falar, não adianta, vai ser como tiver que ser, não adianta tentar forçar as coisas. Na vida é a mesma coisa. Então, essa questão é assim, né? Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Quer dizer, os espíritos podem ir lá e dar um jeito de quebrar a escada. Essa semana eu fui procurar, vou contar uma coisa para vocês. Essa semana uma moça me procurou, muito interessante, fiquei encantadíssimo com o relato dela, porque ela está morando numa casa mal assombrada. Não, porque a gente não ouve falar mais disso. E eu fiquei interessado, porque eu falei, olha, conforme for, vamos tentar fazer pesquisa lá, vou arrumar uns médiuns, nós vamos lá, tentar fotografar os espíritos, essas coisas. E ela falou que de vez em quando eles estão lá assistindo televisão e tal, e os objetos voam, pum, passam no meio da sala. Ela está em desespero. Eu falei, não, para. É uma beleza isso, eu falei, compra uma câmera, põe lá num canto, assim, porque espírito perturbador gosta de aparecer em canto. Vocês já notaram? Né? Vamos tentar fotografar os espíritos, ver, ela está meio desesperada, eu dei uma acalmada nela e tal. Porque esses fenômenos de efeitos físicos, realmente, eles acontecem. Eu tenho a impressão que essa moça, ela é a médium. Falei, não adianta, porque se você for para qualquer lugar, né, e deve ser uma casa com espíritos que estão dispostos a brincar com ela, assustá-la, etc. Então tem acontecido lá alguns fenômenos, etc. Então, os espíritos realmente podem produzir esses fenômenos. Mas de que forma? Nós também contamos com os nossos espíritos protetores. Então, nada acontecerá de mal para a gente, né, que os espíritos protetores vão permitir que a gente não precise, né, viver aquilo. Então, em geral, existem uma categoria de espíritos, lá no livro dos médiuns, Allan Kardec trata deles, que são os espíritos brincalhões, os espíritos zombeteiros, aqueles que exploram a nossa credulidade, nosso medo, etc., para se divertir conosco. Nós precisamos estar atentos a isso, porque esses espíritos realmente, eles não são necessariamente maus, não. Eles só querem se divertir. Zombeteiros, espíritos realmente brincalhões, né? Que estão dispostos a se divertir com o nosso medo e assim por diante. Então não precisa ter medo, nada disso. Eles não são capazes de fazer mal para a gente, ok? Desde que a gente esteja com a consciência em paz, fazendo tudo direitinho, eles não vão fazer mal para a gente. Então, nenhum espírito será capaz de quebrar essa escada para, né, que a gente caia e desencarne. Porém, se está lá nosso planejamento, uma desencarnação assim, numa queda e etc., né?
eles vão dar um jeito de sugerir, de armar uma situação em que uma cadeira quebrada ou já uma escada quebrada esteja disponível no momento em que precise isso acontecer. Então não são eles que vão quebrar a escada, mas eles vão sugerir um dado contexto, uma situação em que tudo aconteça como tem que acontecer, como numa grande engrenagem, né? Então as coisas vão se compondo, elas vão se articulando para que aquilo que está no nosso projeto reencarnatório, os nossos resgates, etc., possam acontecer da maneira como foi planejado. No entanto, se nós tivermos méritos suficientes para isso, naturalmente os nossos protetores, nossos anjos guardiões, vão tomar todo o cuidado para que a gente sofra o mínimo possível em relação a isso. Ok? Depois, tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio, esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo sobre ele? Então, aí é que vem a resposta. Não, mas provavelmente os espíritos conduziram esse indivíduo até aquele lugar onde o raio cairia, né? Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Olha que interessante. A gente esquece dessas questões tão práticas, né, do livro dos espíritos, né? Então a pergunta é, o sujeito está dando um tiro no outro. Pode um bom espírito desviar o curso da bala? Não. Os espíritos vão responder, não. Mas podem dar um jeito, por exemplo, desse sujeito que está atirando ter uma perturbação mental na hora e não atirar corretamente, na direção adequada. Então eles não vão mudar as leis da física, as leis naturais, como elas devem acontecer. Mas eles podem agir em qualquer um de nós que somos espíritos encarnados e, portanto, estamos em sintonia mental com os espíritos desencarnados, então eles vão atuando na nossa mente, né? De que forma os espíritos nos protegem, né? Eles nos protegem nos intuindo. Por isso que nas nossas orações, nas nossas preces, é importante que a gente peça inspiração, orientação, para que os espíritos nos intuam, nos orientem, nos inspirem bons pensamentos. Porque é justamente na nossa casa mental, quer dizer, nos nossos pensamentos, que são uma dimensão totalmente imaterial, abstrata, né? Quando a gente fala do pensamento, eu não estou falando do cérebro, eu estou falando da nossa dimensão espiritual mesmo. O cérebro é a dimensão física que permite que essa matriz espiritual possa se projetar no mundo, né? No mundo das formas. Então, assim, os espíritos vão agir no nosso pensamento. E esses pensamentos, eles podem mudar tudo. Porque, na realidade, o mundo, nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Né? Nós projetamos, através do nosso olhar, né, as nossas vibrações para o mundo. Por isso que tem gente que olha uma mesma coisa e tem visões diferentes, né? Tem gente que olha um dia nublado e fala, ai, que dia triste, que horror, eu não gosto de dia assim, eu fico mal e etc. Tem gente que olha o dia nublado e fala, ai, que gostoso, que fresquinho, que dia preguiçoso, eu adoro o dia assim. Quer dizer, né, a gente vê o mundo permeado pelas nossas crenças, pela nossa forma de lidar com as coisas, com as pessoas, com as situações. Eu estava lendo hoje um trecho da poetisa Cora Coralina, que ela fala sobre decidir, né, o poder da decisão, como que decidir é fundamental na nossa vida, né? O sofrimento, por exemplo, ele é inevitável, todos nós temos dores na nossa vida, perdas, sofrimentos, tragédias, mas nós escolhemos e decidimos como lidar com essas coisas, né? Se a gente quer fazer disso, né, o fim do mundo, ou se a gente simplesmente diz, olha, eu estou passando por isso, o mundo passa por isso, muita gente passa por isso. É a decisão. Decidir é fundamental. Ter a capacidade de escolher, de tomar decisões, de enfrentar as coisas com coragem. Hoje eu estava lendo
um texto do André Luiz, psicografado pelo Chico, em que ele falava da coragem, né? O medo é o pior inimigo do ser humano. Nós não precisamos ter medo de nada, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer independente do nosso medo. E se nós estivermos firmes na nossa consciência, né, no caminho que nós escolhemos, né, que é aquele que faz sentido para nós, nós não precisamos temer nada, nem a morte. Né? Aquele que realmente compreende o cristianismo na sua verdade magnífica, que é a esperança, a convicção na imortalidade da alma, a morte, por exemplo, para nós espíritas, ela deve estar a quilômetros de ser a pior coisa que a gente possa viver. Não é. Há momentos da nossa vida, há dramas existenciais infinitamente piores do que a morte. A morte para nós, que abraçamos a fé espírita e o cristianismo, ela é um momento de passagem. Né? A vida é curta, a vida é um breve momento. Né? Daqui a pouco, nós não somos seres para viver no mundo, nós somos seres para viver na espiritualidade. O mundo é temporário. O nosso objetivo deve ser não voltar mais para a Terra. Né? Os nossos olhos, eles têm que estar voltados para a imortalidade, para a eternidade, para o mundo espiritual. Né? Isso aqui é uma contingência passageira. E daqui a pouco nós vamos embora, não sabemos em que momento, e de preferência, se a gente precisar vir o mínimo possível para a Terra, melhor, porque a nossa natureza é espiritual e não é material. Né? Que se deve pensar de balas encantadas e etc. e tal, nessas coisas da imaginação, e os espíritos dizem, pura imaginação, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário. Quer dizer, os benfeitores espirituais já encarregados de nos ajudar nos nossos planejamentos reencarnatórios, espirituais. Espíritos maus no sentido de que, por enquanto, estão com o propósito do mal e etc., ignorantes. Eles podem atrapalhar tudo isso? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem, o que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. No entanto, às vezes, né, os espíritos levianos e brincalhões podem provocar pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida. Então, eles se comprazem nisso, e nós, em sintonia com esses espíritos inferiores, também caímos nas suas armadilhas. Mas não que eles sejam capazes disso, somos nós que, estando na mesma sintonia, nos afinizamos com ele e acabamos caindo nessas armadilhas que os espíritos perturbadores podem nos provocar. Então, assim, a natureza é tão perfeita, né? Spinoza, Baruch Spinoza, o grande filósofo, ele inclusive confundia a ideia de Deus com natureza. Para Spinoza, Deus e a natureza são a mesma coisa, não há diferença. Para ele, Deus é a natureza. Inclusive, né, na Gênese, etc., Kardec aborda essa questão falando do panteísmo. Spinoza é o pai dessa ideia do panteísmo. Na natureza, tudo se encadeia. E a natureza é a obra da criação. Tudo está dentro de uma engrenagem. No entanto, a questão se torna mais complexa quando nós pensamos que a nossa experiência existencial, ela é muito diferente da natureza. E aí é o grande enigma do Spinoza. Por quê? Porque nós não somos seres comparáveis a plantas, bichos, etc. Então, se nós fôssemos, talvez a teoria de Spinoza fizesse algum sentido um pouco maior. Quer dizer, estamos todos dentro de um complexo natural, em que tudo se encadeia, tudo tem uma lógica, tudo tem uma relação de causa e consequência perfeita, só que não é assim. Né? Por exemplo, vamos imaginar um bicho. Né? Um bicho, ele tem fome, se a gente colocar um bichinho na frente dele, se ele for carnívoro, etc., o bicho vai lá e come o bichinho.
Nós, seres humanos, fazemos greve de fome. Olha que interessante. Tem gente que, em nome de uma causa, para chamar a atenção do mundo, etc., faz greve de fome, quer dizer. Está com fome, está com vontade de comer, tem disponível a comida e diz: eu não vou comer, porque eu quero que o mundo olhe para mim, porque eu luto por uma causa e vou morrer. Eu morro de fome, mas não como. E isso não tem nada de natural, isso é antinatural. É isso que coloca à prova, não é, a ideia da natureza como mãe de todas as coisas, porque não é. Na verdade, a nossa dimensão espiritual, ou seja, a nossa capacidade de escolha, a nossa liberdade, inclusive a nossa gigantesca capacidade de ser irracional, de ser passional, de fazer escolhas que não são as melhores, que não são as mais adequadas, que não se encaixam. Tem gente, às vezes a gente ouve coisas, ou dentro de nós mesmos, quantas vezes nós já não falamos conosco mesmos assim: eu não me entendo, eu sou um idiota, como assim? Olha o que eu estou fazendo comigo, né? A gente não fala de vez em quando isso, né? Ou vira para um filho, ou para um amigo: peraí, você tem alguma coisa? Você tem um problema? O que é? Você não tá... Ó, aqui você vai se ferrar, aqui você vai ser feliz. E a gente escolhe aquele caminho que não é... Por quê? Porque nós não somos programas de computador. E isso coloca em xeque toda tentativa de enquadramento do homem num processo de vinculação analógica com a natureza. Quer dizer, nós temos uma dimensão natural? Temos. No entanto, nós somos livres. E essa liberdade, essa capacidade de pensar, essa capacidade de, inclusive, o Albert Camus, ele usa a expressão o homem da revolta. Ele coloca a expressão revolta como um dos elementos da dignidade humana, né? O que é o homem revoltado? É aquele homem que não consente, ele não admite ser um mero objeto determinado pelo mundo. O que é o homem da revolta? É aquele que olha para o mundo e fala: ó, tá, o mundo é assim, mas eu não aceito. E se for alguma situação inaceitável mesmo, isso nos atribui uma certa dignidade. Quer dizer, diante de um monte de coisa que está acontecendo por aí, né? A gente está num mundo difícil, de misérias, de crimes, de injustiças, de perversões, etc. O homem de bom senso, ele olha para isso tudo e fala assim: olha, eu não aceito este mundo como ele é o homem da revolta. E isso nos dá uma certa dignidade. Há uma passagem da vida de São Lucas, o médico, né, que dizem que ele estava caminhando por uma aldeia, etc., e viu um homem coberto de feridas, um leproso, etc., e diz a história que ele abraçou esse homem e olhou para os céus e falou: olha, se esse miserável é filho do Senhor, ele olhou para o céu, para Deus, e se esse seu filho você trata desse jeito, e você diz que você é amor, então a partir de agora eu não acredito mais em você. Ele se revoltou. Então a partir de agora eu não acredito mais. Eu não aceito que um pai deixe um filho nessas condições. E aí diz a história que imediatamente o leproso se limpou e as suas feridas foram cobertas. Quer dizer, ele não foi curado, né, pela aceitação, ele foi curado pela revolta. Então, se há algo, inclusive dentro de nós, que nos incomoda muito, né, ou à nossa volta, e que nós temos condições de mudar, de transformar, essa revolta é uma revolta iluminada e digna, né? Então, voltando só para a gente encerrar, a providência divina, às vezes, usa até dos espíritos inferiores para conseguir o que ela quer. Tudo tem uma utilização, até os espíritos maus são utilizados para o bem. Eles nem sabem, mas eles são utilizados para o bem. Eu vou terminar com uma historinha que eu já contei aqui muitas vezes. O Chico tinha contato com um espírito que, quando se manifestava, exalava um cheiro de bebida alcoólica muito grande, né? E aí, um belo dia, o Chico conversou com esse espírito e falou: meu filho, como assim, né? Esse cheiro de álcool, você já está desencarnado e tal, né? E ele falou: não, Chico,
gosto das minhas biritas por aí ainda, vou aí para os botecos, né? E tem gente bebendo, eu vou lá e dou aquela, né? Aquelas goladas juntos, porque afinal de contas né? Eu ainda gosto e tal. E o Chico falou, mas o que você faz aí, meu filho? Eu falei, não, é o seguinte, eu trabalho nos cemitérios. E aí o Chico falou, como assim? Ele falou, é o seguinte, quando os espíritos precisam de alguém que vá lá no fundo das covas, onde tem muito mau cheiro, aquele cheiro da carne apodrecida, dos cadáveres, etc., que fica insuportável, como eu tomo minhas cachaças, eu não sinto cheiro. Então eles pedem para eu ir ajudar a tirar lá de baixo aqueles espíritos que estão presos à matéria, etc., que não conseguem se libertar. Então eu faço esse trabalho, eles me usam para isso. E aí o Chico falou, então, meu filho, que Deus abençoe a sua cachaça. Ele falou, porque você vai ter que tomar muitas para me tirar lá de baixo. O Chico ainda brincou, porque, então assim, a providência divina, ela é tão interessante, que até o espírito em necessidade, né, inferior, que está lá aprisionado nas suas viciações, etc., se for necessário, a providência divina usa até desses para determinadas situações. Então, tudo tem uma utilidade na natureza, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que o soro antiofídico é tirado do veneno, não é? Como que se produz o soro para o veneno da cobra? Né? O antídoto do próprio veneno. Então, às vezes, os espíritos inferiores, eles são utilizados pela providência divina para determinados propósitos que às vezes nem eles mesmos sabem que estão sendo utilizados. E isso já, de certa forma, ainda que pouco, contará méritos no seu processo de evolução espiritual. No domingo que vem eu vou continuar nessas questões remissivas, para depois a gente voltar novamente para a fatalidade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.